Muito bem. Então, eu quero falar para vocês que vocês são muito bem-vindas, todas que estão aqui comigo. É um momento muito especial para mim poder estar aqui com vocês essa noite. Esse lugar é um lugar seguro, tá? Para que vocês possam abrir a mente de vocês, abrir o coração, para se olharem de dentro para fora, para se reconectarem com quem vocês são de verdade. E esse é o primeiro passo que vocês podem dar por vocês mesmos, tá? Vamos lá. Quero falar um pouquinho sobre quem sou eu. Algumas pessoas já me conhecem, outras ainda não me conhecem. Então, meu nome é Marina Carvalho, eu sou mãe, eu sou cristã e eu sou terapeuta emocional. Eu ajudo muitas mulheres a resgatarem a sua autoestima, a sua identidade e viverem com propósito. Porque muitas vezes a gente fica tão sobrecarregada de nós mesmos, na nossa rotina, das coisas que a gente tem para fazer, e são tantos papéis que nós mulheres carregamos, que a gente também não tem tempo para se olhar. E essas feridas, essas autocobranças até, a gente começa a colocar como mochilas dentro de nós. Mochilas que vão pesando, que vão ficando cada vez mais desafiantes. E eu sei bem como é se sentir assim, porque eu já estive nesse lugar. Eu já me senti cansada, insegura, eu já me senti triste, eu já me senti acabada. E enquanto eu esquecia de mim mesma, foi através dessa dor que eu pude me resgatar, que eu pude ressignificar quem realmente eu sou. E aí, a partir disso, nasce todo o lugar que eu estou agora, né? Que é como terapeuta. E é isso que eu vim mostrar hoje para vocês aqui. Eu trago muito amor e muita fé em tudo aquilo que eu faço para todas as pessoas que eu atendo. Como eu disse, eu sou terapeuta emocional especializada em mulheres. Mulheres que precisam superar algum tipo de trauma, algum tipo de bloqueio, uma dependência emocional, através de padrões que vão se repetindo, de dores. Eu tenho anos de experiência, eu acompanho diversas mulheres de todas as faixas etárias, tá? Em diferentes fases da vida. Então, não somos só mulheres casadas, não somos só mães, é toda mulher mesmo, tá? E eu sou muito, assim, feliz em poder auxiliar todas essas mulheres, tá? Porque a cada passo que a gente vai se olhando, a gente vai se libertando, a gente vai se reencontrando e a gente vai florescendo novamente. Então, aqui, a dor, ela acaba entrando como um aprendizado e ela vai se transformando em liberdade. Tá bom? Vou passar aqui o flash. Então, quantas vezes eu permitindo aqui, gente, calma, tá? Tenham paciência comigo. Vai chegando a notificação e eu vou olhando aqui. Pronto. Então, quantas vezes a gente vai se perdendo na correria mesmo? A gente vai esquecendo daquilo que a gente sente, a gente esquece daquilo que a gente precisa, a gente esquece de quem nós somos. E, principalmente, a gente vai se colocando em último lugar. Eu mesma já passei por isso. E eu sei como é difícil perceber que a gente está se desconectando de nós mesmas. Então, hoje é um convite especial. Eu quero que você use esses próximos minutos que estaremos aqui juntas para você poder dar esse presente para você mesma. É um tempo para você se ouvir, para você refletir e para você se enxergar com mais carinho e com mais verdade. Então, eu quero perguntar para vocês, quando que foi a última vez que vocês realmente se olharam com amor e com respeito? Se vocês puderem compartilhar aqui comigo, pode ser aqui no chat, aqui tem o chat do Meet, para a gente ir trocando experiências também. Então, quem quiser compartilhar, quando foi a última vez que você parou e se olhou de verdade? Olhou para quem você é, a sua essência, que você olhou sem criticar, sem ficar procurando um defeito. Você já parou para pensar sobre isso? Eu acho que quando a gente
não olha para a gente, quando a gente não percebe quem nós somos, tudo que vier de externo vai influenciar na nossa vida, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E quando a gente não tem esse feeling mesmo de entender, porque às vezes a gente está tão para baixo. Então, ó, olha só, muito bem, Solange, é um processo, exatamente isso, é um processo. A Jaque colocou, né? Quantas vezes que a gente não olha para a gente mesma, né? A gente fica procrastinando esse olhar, esse amor, é um alto amor, né? A gente fica sempre olhar em prática assim, mas por então, é exatamente isso. Quanto a gente vai se amando, quanto a gente vai esquecendo realmente da nossa essência. Não estou conseguindo abrir o chat aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Agora foi. Peraí. Senão eu não consigo responder todo mundo, gente. Pronto, agora foi. Ó. Então, a Zé colocou assim, mas sempre volta a pensar, né? A gente faz esse movimento de eu vou começar a olhar, mas esse olhar nem sempre é gostosinho, porque a gente encontra várias feridas, vários traumas, vários ressentimentos que a gente não olha e a gente recua. Então, é realmente um movimento de eu vou começar e eu vou parar, eu vou começar e eu vou parar. E aí a Ana também colocou esse hábito de olhar com mais frequência. É hábito mesmo, porque faz parte do processo, né? E, então, eu quero que vocês façam essa reflexão de fato. O que a gente precisa olhar para a gente mesma? E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre autoestima, mas não de uma forma superficial. Eu quero mostrar como que a baixa autoestima ela vai impactar a sua vida de uma forma direta, mas uma forma como você se vê, como você se posiciona com a sua própria vida, tá? Então, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para você. Quando eu falo de autoestima, eu não estou falando apenas de aparência. Eu estou falando sobre o que está dentro de nós, tá? Quando a gente só olha para aquilo que está externo, a gente fica vendo, né, a nossa beleza, a nossa comparação, ou para agradar alguém. Autoestima é se reconhecer com amor, é confiar na própria voz, é se posicionar com mais autenticidade, é assumir o seu valor, independente do que o mundo externo ele quer que você seja. E muitas mulheres, assim como eu, também tiveram desafios ao longo da sua jornada, desde a nossa infância. Pode ser que você cresceu ouvindo críticas, como, por exemplo, você é muito desastrada, você não faz nada direito, ou entrando numa comparação com outras pessoas, seja com um irmão, com uma irmã, com uma prima, com uma amiga. Tal fulano é mais inteligente. Ou então, uma comparação que você mesmo se coloca através de uma rede social, por exemplo. Quando a gente fica analisando ali tantas mulheres lindas, com corpos bonitos, com cabelo perfeito, mas o que elas têm que eu não tenho? Será que elas têm realmente alguma coisa que eu não tenho? Então, talvez você tenha ouvido esse tipo de frase. Eu não sou suficiente, você não consegue. Essas comparações, sejam familiares ou sejam sociais. E o que aconteceu? Você acabou acreditando nisso. Mas eu tenho uma boa notícia para você agora, que a autoestima ela pode ser construída e ela pode ser fortalecida todos os dias. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá? O mundo, ele quer mudar você. Ele quer que você siga padrões, como eu já disse. Ele quer que você seja uma pessoa talvez montada, não sei. A sociedade ela vai impondo regras. Ela vai falando que o seu corpo ele tem que ser, por exemplo, se você for do CrossFit, ele tem que ser super malhado. Se você for uma patricinha, a minha unha tem que ser a unha de gel perfeita, estileto, ou eu tenho que pôr uns cílios lindo, maravilhoso. Mas será que isso serve para mim?
às vezes a gente quer seguir algo que não é nosso, né? E muitas de nós fomos criadas para agradar, para atender uma exigência externa. E isso tudo faz com que a gente se perca de nós mesmas. Então, a gente vai se tornando conformada. A gente vai ficando triste, cabisbaixa e muitas vezes envergonhadas. Eu atendo muitas mulheres que não querem sair de casa, porque elas acham que elas são menos, né? Mas menos aos olhos de quem? E aí, eu convido você a sair da zona de conforto e entrar numa zona de esforço. O que isso quer dizer? Pegar as rédeas da sua vida e conduzir a sua vida, cuidar da sua autoestima, através daquilo que faz sentido para você mesma. Tá? Porque um passo importante é você ativar a consciência de que nem sempre é confortável. Por quê? Lembra que eu falei agora no começo, até que a Jaque colocou, né? Sempre volto a pensar. Porque quando a gente entra numa mudança de hábito, nem sempre é confortável. Só que quantas desculpas a gente vai continuar dando que não é confortável, então eu vou parar? Né? Então, assim, a criação de novos hábitos, ela vem para substituir crenças antigas. Crenças que muitas vezes não são suas. Crenças que você aprendeu e não consegue, talvez, desenvolver o seu amor próprio, a sua autoaceitação. Eu convido você hoje a tirar essa máscara, de esconder, sabe, de se esconder através de uma máscara só para ser aceita, só para caber naquele lugarzinho ali. Então, como a gente conversou, autoestima é um processo e é uma jornada contínua. É igual, por exemplo, quando a gente vai dirigir um carro. Para a gente dirigir esse carro, a gente tem que pôr gasolina, né? Ou álcool. A gente tem que pôr um combustível. A gente é a mesma coisa. Se a gente não nutrir isso dentro de nós, a gente vai se perdendo. Se a gente não abastecer o carro, a gente vai ficar na rua. É a mesma coisa com a gente. Se a gente não se olhar, a gente vai se perdendo ao longo do caminho, satisfazendo outras pessoas também, tá? Então, eu quero trazer uma fala aqui da Bíblia que fala, né? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se a gente não praticar o auto-amor, não tem como a gente dar amor para ninguém. Nossa, Marina, como assim? Como que você vai dar uma coisa que você não tem? Não tem como a gente amar um filho se a gente não se ama. Por isso, quando a gente olha para tantos padrões familiares tóxicos, enfim, né? Por quê? Porque provavelmente aquela mãe, aquela mulher, não aprendeu o que é o amor. E ela não sabe o jeito de amar dela, talvez gritando, batendo, entre outras questões. Então, se a gente não pratica o alto amor, não tem como a gente dar para o outro aquilo que a gente não tem. E aí eu convido você a ter mais uma reflexão. Quantos eu sou negativos que você tem dito para você mesmo? E isso é muito automático. Então, lembra que eu dei o exemplo lá? Eu sou desastrada. Será que você é mesmo? Ou será que você ouviu tanto que você era, que você foi desenvolvendo isso e hoje é até difícil soltar isso porque não é seu? Então, eu convido você de novo a estar presente e fazer esse diálogo interno mesmo com você e perceber os eu sou negativos que você disse para você mesmo. Porque eu vou te contar uma coisa. O ouvido mais perto da sua boca é o seu. Então, se você ficar repetindo, eu não sou, eu não consigo, eu não posso, você não é, você não consegue, você não pode. Porque olha só, você está repetindo isso para você a todo momento. Como que você vai conseguir sair e criar um novo hábito através de tantos eu sou negativos que você vem trazendo para a sua vida? Né? Então, eu convido você a refletir sobre isso, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre... Desculpa. Erros ou mentiras que você conta para você mesmo. Muitos deles são comportamentos que muitas vezes você, sem perceber, age e isso vai minando a sua autoestima, isso vai tirando a sua autoestima. Então, achar que precisamos agradar todo mundo. Aqui é muito do não, né? Então, quantas vezes você diz sim só para não desagradar alguém? Ou você se esforça para agradar alguém, mesmo que isso custe a sua paz? Quando a gente vive dessa forma, a nossa energia ela vai se esgotando e a gente vai esquecendo de quem realmente a gente é.
Então, por exemplo, pode ser um exemplo até de... Vamos pegar um exemplo maternal aqui. A minha filha tem um horário e para eu conseguir cumprir o horário dela, eu me atropelo. Só para não falar não para ela. Isso pode ser em qualquer contexto, tá, gente? Mas o quanto que você acha que você precisa agradar o resto para ser amada, para se sentir importante, né? Não se posicionar por medo da rejeição. Muitas mulheres... Deixa eu perder aqui, só vou perder aqui. Muitas mulheres evitam falar o que pensam ou não pedem o que querem por medo do que os outros vão pensar. Então, por exemplo, eu acho uma roupa bonita, aí eu coloco aquela roupa. Aí eu saio do meu quarto, meu marido fala assim, nossa, você vai sair assim? Pronto. É o suficiente para você entrar, trocar de roupa e nunca mais usar aquela roupa. Por quê? Imagina se eu usar assim, se eu sair desse jeito, ele vai me rejeitar, talvez? Ele vai me abandonar, talvez? Entre outras coisas. Isso pode se enquadrar em várias situações. Por exemplo, uma comida. Eu não quero comer pastel hoje, mas meu marido quer. E aí, se eu falar que eu não quero, vai que ele fica muito bravo. E, nossa, se eu continuar assim, vai que eu seja rejeitada. Então, assim, não se posicionar por medo da rejeição é algo que acontece demais com nós mulheres. Supervalorizar opiniões externas. Aqui, eu não estou falando que você não pode ouvir um conselho de alguém, mas quando a gente deixa que a opinião do outro determina aquilo que a gente sente, as nossas ações, a gente vai perdendo a referência daquilo que importa, que somos nós mesmas. Então, tem muita gente que fala assim, ninguém me olha mesmo, nem vou me arrumar. Por que eu vou me arrumar? Ninguém me nota, eu sou invisível. Eu não faço diferença. Tanto faz se eu for assim o assado. Cuidado, porque isso é uma autossabotagem muito grande, tá? Eu não tenho força para mudar a minha vida. Essa é uma crença limitante que paralisa. Se você não tem força para mudar a sua vida, quem é que tem? Né? Quando você, mulher, não reconhece o seu próprio poder, a sua capacidade de transformar situações, é como se você entregasse o seu destino na mão de outra pessoa. E isso é muito perigoso, tá? Outro erro, né, outra mentira ou autossabotagem mesmo que a gente conta, é reclamar. Isso é uma questão extremamente delicada, porque a gente vai desenvolvendo esse padrão de reclamação, essas murmurações, e isso muitas vezes vem de padrão familiar. Então, se você vive numa casa onde um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó reclamam demais, é quase que 100% de que você vai aprender a reclamar também. Mas é tão inconsciente que você nem percebe. Você só reclama. E você muitas vezes nem sabe do que você está reclamando, porque já é um padrão. Então, cuidado para não gerar esse hábito familiar, esse padrão familiar. Porque quem que gosta aqui de conviver com gente que só reclama? Eu acho que ninguém, né, gente? Uma pessoa que só reclama, só reclama, só reclama, nada nunca tá bom. Um dia a comida tá salgada, outro dia a comida tá sem sal. Sabe aquelas reclamaçõezinhas assim, diárias? Por exemplo, você regou a planta, não regou a poxa, não regou a planta. Tá, por que ao invés de você reclamar, você não vai e faz? Né? Então, assim, cuidado com a reclamação, tá? Outro erro muito comum é você não se achar boa o suficiente. Essa mentira, né, esse erro, ele vai criando um ciclo constante de comparação e de autocrítica. Porque muitas mulheres, elas vão internalizando padrões que não são reais, tá? E que acreditam que não merecem reconhecimento ou amor ou sucesso. Né? Então, ou não posso ser bem-sucedida, ou não posso ser feliz no amor, ou não posso ser reconhecida, tá? Algo nesse sentido. Deixar o som aqui. Então, isso impede muitas mulheres de mudar a sua realidade. Então, uma comparação, por exemplo, com alguma colega de escola. Porque fulana vai melhor na prova, ela nem estuda. Né? Quantas vezes eu passei muito por isso na fase da minha adolescência, mas fulana nem estuda e vai muito bem.
É uma autocomparação, só que a gente vai crescendo acreditando que isso é uma verdade verdadeira, que é real, né? E a gente não presta atenção que a gente vem trazendo isso para a nossa vida adulta, essa autocrítica, esse perfeccionismo, e a gente começa a aceitar migalhas, tá? Exatamente, Lorena. A gente começa a entregar a decisão da nossa vida na mão de alguém, né? E exatamente, é isso mesmo. A gente vai trazendo relacionamentos abusivos e a gente, às vezes, tem mulheres que não percebem que estão dentro desses relacionamentos abusivos, tanto familiares quanto amorosos, porque é um padrão que já está tão enraizado que para ela é normal ser amada dessa forma, né? É exatamente isso mesmo. Então, voltando aqui, cuidado com esse perfeccionismo exacerbado, porque ele vai te minar, ele vai te paralisar, porque não existe perfeição. Todas nós estamos aqui para evoluir e para aprender alguma coisa a partir disso, né? Outra coisa que outro erro é esperar por um salvador. Quantas mulheres falam assim? Não, eu tô assim hoje, mas quando eu encontrar tal coisa, seja um trabalho, seja um relacionamento, seja até uma casa nova, qualquer tipo de coisa, pode ser uma coisa física, pode ser alguém, né? Eu vou melhorar, porque essa coisa, esse alguém vai me salvar. Não existe salvador, gente. Nós somos responsáveis pela vida que nós vivemos. Isso é muito importante. Outra coisa, eu preciso agradar para ser amada. Vou fazer até um gancho aqui com a resposta que a Lorena mandou aqui no chat. Muitas mulheres, elas pensam, elas acreditam que se elas agradarem demais, elas serão aceitas e não serão abandonadas. E aí elas se encontram presas em relações abusivas e tóxicas, como um ciclo de dependência emocional. Elas se colocam em último lugar para agradar o outro, ignorando as suas próprias vontades e necessidades, tá? E por último aqui, que eu coloquei, né, de erros e mentiras, são as comparações. Quando a gente não consegue colocar limite, muitas vezes, ou por vergonha mesmo de se posicionar e achar que é vergonhoso colocar limite, ou por culpa, a gente acaba nos comparando constantemente com outras mulheres. E a gente vai sentindo que a gente nunca é suficiente. Então, reconhecer e respeitar os seus limites ajuda você a quebrar esse ciclo de sofrimento. É como você não conseguir aceitar um simples elogio. Um elogio do tipo, vou dar um exemplo que aconteceu hoje aqui. Uma pessoa elogiando a outra. Nossa, como suas pernas são bonitas. Ao invés de você aceitar que realmente as suas pernas são bonitas, não, você responde algo do tipo, ah, mas eu já estou mais velha. Ah, mas eu estou flácida, eu estou cheia de celulite. Por que não simplesmente aceita o elogio? Muito obrigada. Eu fico muito grata por você me enxergar dessa forma. Então, você começa a perceber que esses padrões já é o primeiro passo para você começar a mudar. E para isso a gente precisa olhar para dentro, reconhecer aonde você tem se sabotado e começar, a partir de agora, fazer diferente. Alguém aí se identificou com algum desses padrões que a gente conversou aqui? Quero que vocês respirem fundo. Sinta que cada... É isso, ó. Sinta que cada pequena consciência que vocês têm sobre isso, sobre si mesmas, é o passo para você fortalecer a autoestima. Então, receber elogios. A gente vai sendo condicionada a... Gente, quantas vezes você fala assim, nossa, que blusa linda essa? Ao invés de você só aceitar, muitas... Gente, eu ouço isso todos os dias em sessão de terapia. Fulano de tal me elogiou. E aí, qual foi a sua resposta? Ah, ela já é mais velha. E às vezes a blusa nem é velha. É tão difícil aceitar um elogio. Nossa, muito obrigada. Eu também amei ela. Eu gostei dela. Exatamente. Você fica se justificando. Você fica se diminuindo. Exatamente isso. Vamos fazer agora. Deixa eu mudar o slide aqui.
Agora a gente vai fazer um exercício, tá? É um exercício bem rápido, que eu quero que vocês tragam aqui como consciência para vocês. Eu quero que vocês, pode até escrever no chat, levantar a mão, tá? Aquilo que fizer mais sentido para você, se quiser falar aqui ou escrever no chat. Eu quero que você escreva ou fale uma qualidade que você reconhece em você mesma. Então, pode ser coragem, empatia, criatividade, generosidade, eu sou linda, eu sou inteligente, aquilo que vier na sua mente. Não fica raciocinando demais, apenas deixa fluir. Eu vou dar uns tempinhos aqui para vocês irem colocando. Empatia, sou amorosa. Quantos você quiser, Ana. Generosa, generosa, caprichosa, inteligente, sei ouvir, simpática. Tô gostando de ver, gente. Honesta, linda, empatia, carinhosa, confiante, trabalhadora, organizada. Gostei, Solange, carinhosa. Acredito que tem um coração muito bom. Tem um coração muito bom. É isso, gente. A gente não para permitir opinião. Isso é muito importante. Sabe por quê, Lorena? Foi muito bom o seu comentário. Muita gente acha que ser firme de opinião é um problema. E não é um problema. A diferença aqui, quem é minha paciente que sabe que eu falo isso, é a forma como você coloca a sua firmeza e a sua opinião. Porque a gente tem várias formas de falar a mesma coisa, né? Mas quando a gente fala com amorosidade e firmeza, você tem o mesmo resultado, né? Então, isso é muito, muito importante. A gente não para analisar e avaliar aquilo que a gente tem de melhor na gente. A gente só traz a crítica pra gente. A gente não fala assim, nossa, como eu sou linda. Me arruma e fala, nossa, como eu tô bonita, meu cabelo tá tão bom hoje, não. A gente vai olhar o defeito. Ai, minha sobrancelha tá grande, preciso fazer sobrancelha, ai, minha unha, né? A gente fica nesse looping, a gente não se olha de verdade. A gente só enxerga o defeito, né? Então, eu quero que vocês percebam o quanto que a gente subestima a nossa própria qualidade. Começar a se valorizar por essas pequenas coisinhas já faz toda a diferença. Porque cada vez que você se reconhece de verdade, cada vez que você. Sempre vem um para me dizer, você está se achando. Oh, Ana, isso é uma autossabotagem. Sabe por quê? Porque as pessoas podem até pensar. As pessoas podem até pensar, nossa, como ela está se achando, mas isso é sobre cada um. Sabe? Isso faz parte da sua essência. Tanto faz se o outro vai achar que você está se achando ou não. O importante é o que você acha sobre você, entende? Às vezes, a gente fica presa, isso é uma crença, tá? Às vezes a gente fica presa nessa crença e aí a gente não consegue fortalecer a nossa autoestima. Então, esse pequeno ajuste diário já vai fazer um grande avanço para vocês, eu tenho certeza disso. E agora a gente vai para o próximo slide. Eu quero compartilhar. Deixa eu fechar aqui. Eu quero compartilhar 3 estratégias práticas, 3 dicas práticas para poder fortalecer a sua autoestima diariamente, tá? A primeira delas é a respiração consciente. Quando você se sente ansiosa, até cansada, insegura, com medos ou receios, eu vou te ensinar uma respiração que a gente fala que é a respiração quadrada, é 4 em 4 tempos. Então, eu vou ensinar vocês aqui e eu gostaria que vocês fizessem junto comigo. Quem quiser abrir a câmera, tá? Eu gosto de ver o rostinho de vocês. Então, quem quiser abrir a câmera, pode abrir e a gente vai repetir essa respiração. Vou explicar como ela funciona e a gente vai praticar aí pelo menos 2 vezes, tá? Então, a respiração quadrada, ela acontece de 4 em 4 tempos. A gente inspira contando em 4, então a gente faz. A gente retém o ar em 4 e a gente solta esse ar em 4.
O que essa respiração faz? Ela faz você se conectar no momento presente. Ela faz você se ancorar aqui e agora, né? Então, a gente vai pensar sobre isso agora, tá? Vamos praticar dois ciclos dessa respiração, tá bom? Então, vamos começar. Inspira em 4. Retém o ar em 4. 1, 2, 3, 4. E solta o ar em 4. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inspira em 4. 1, 2, 3, 4. Retém o ar em 4. 2, 3, 4. E solta o ar em 4. 1, 2, 3, 4. Essa respiração você pode fazer sempre que você quiser. Isso ajuda muito você a aterrar, trazer a sua consciência para o momento presente, tá? A segunda dica que eu quero trazer para você são pequenas afirmações diárias que você pode falar para você mesma, tá? Você pode falar isso em voz alta, na frente do espelho, você com você mesma, né, silenciado aqui, aquele diálogo interno. Mas é importante que você faça isso todos os dias, tá? Para que você possa trazer mais segurança e amor próprio para o seu dia a dia. Então, coisas do tipo, eu me valorizo, eu sou merecedora, eu tenho força para mudar, eu sou linda, eu me amo. São afirmações que são congruentes para você, tá? Deixa eu ver o que a Lorena colocou aqui. Antes eu via como defeito, na verdade são lembranças da minha história. Eu tenho um baita melasma no rosto, mas só tenho ele porque não dá pra Deus. Se olhar pra minha história me faz amarelha, até parece. É sobre isso. É sobre a gente entender que aquilo que antes a gente via talvez como defeito, igual você falou, trazem toda uma história muito feliz e gratificante, né? Então é realmente o ser grato, né? Aquela questão do agradecer mesmo, né? Então, essas mini afirmações diárias, elas vão ajudar você a se reconectar com você mesmo, tá? E outra dica é transformar a crítica em aprendizado. Então, quando alguém te critica, normalmente a gente pega aquilo como sendo uma verdade absoluta e fala, nossa, por que eu sou assim? Por que eu fiz isso? Por que eu não consigo melhorar? Por que eu não consigo manter a academia? Mas e se você começasse agora a fazer a pergunta internamente para você mesma? Será que eu sou isso mesmo? Será que isso serve para mim? Ou o que eu posso aprender com isso? Porque tudo que são dito para nós, mesmo que não sejam verdades para a gente vai aprender alguma coisa. Porque pode ser que alguma coisa ali te ajude a crescer, tá? Sem se diminuir, tá? Essas práticas, elas vão ajudar você a mudar a relação com a opinião do outro e devolve o seu poder sobre a sua vida. Faz sentido isso para você, gente? Quando a gente pensa em autoestima não é perfeição. É se aceitar, se valorizar, se respeitar. Mesmo com todos os erros, com todas as limitações, com todas as questões que a gente tem. E cada passo que a gente dá em direção a mudar, a se colocar como prioridade, é um ato de coragem. Vamos para o próximo slide aqui. Eu vou compartilhar com vocês agora algumas histórias reais de pacientes. Obviamente, eu troquei o nome aqui, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de quanto quando a gente trabalha dentro da gente, tudo floresce por fora, né? A gente não tem o poder de mudar ninguém, mas mudando a gente vai transbordar tudo que está ao nosso redor, tá? Então, aqui eu coloquei, no trabalho, Laura se sentia invisível, com medo de se posicionar. Então, quando alguém perguntava para ela se ela podia ficar até mais tarde, por exemplo, ela sempre falava, posso. E ela ia desmarcando tudo que ela tinha. Todos os afazeres domésticos, família, filhos. Ela só falava que ela podia. Chegava em casa sem tempo, cansada, exausta, sem paciência. Porque não tem como, né? A gente está com a cabeça cheia de coisas assim, e não conseguia administrar cada coisa na sua caixinha e acessando as caixinhas, ela não conseguia administrar. Então, ela sempre dizia assim, agora, hoje, né, que ela já está no processo dela, ela consegue falar, olha, hoje eu não consigo porque eu já tenho um compromisso.
hoje eu não consigo, porque a minha filha precisa que eu, enfim, de uma demanda minha, mas eu posso fazer isso amanhã cedo, logo que eu chegar, por exemplo, né? Então eu posso me comprometer a chegar um pouco mais cedo, talvez. Toda essa mudança, por incrível que pareça, ela começou a ser mais respeitada no trabalho, a partir do posicionamento que ela teve, de falar com amorosidade, com assertividade, e ela também começou, né, a ser mais reconhecida pelo trabalho dela. É como se o tempo dela valesse mais agora, porque ela começou simplesmente a se posicionar. E eu sei que muitas aqui podem falar assim, ah, mas meu trabalho, se eu fizer isso, imagina você mandar ela embora. Pode ser que sim, pode ser que sim. Pode ser que não? Pode ser que não. O que isso quer dizer? Que depende. O não, sabe aquela história? O não a gente já tem? Então por que eu não vou tentar fazer diferente se isso está me prejudicando? Claro que cada caso é um caso, tá, gente? Mas eu quero mostrar para vocês que às vezes o medo paralisa a nossa mudança de hábito, tá? Então, esse conhecimento também de quem está ao nosso redor é importante, tá? Outro exemplo. Juliana colocava as necessidades dos outros da família dela como prioridades. Ela vivia sobrecarregada. Então, as tarefas de casa, né? Dona de casa. Então, as tarefas de casa, ser dona de casa, cozinhar, limpar a casa, lavar roupa, tudo isso. E aí, alguém vinha, mãe, pode me levar para tal lugar? Mãe, pode me levar para tal lugar? E ela tinha os compromissos que ela fazia, ela cancelava tudo para poder atender as necessidades dos filhos, tá? Quando ela começou a fazer o processo inverso, filha, nesse contexto aqui também, só para contextualizar, a filha dela já é mais velha, tá? Filha, você consegue ir sozinha hoje. O que ela estava trabalhando aqui? A confiança na filha, o tempo que ela tem para também ter um pequeno ou mínimo descanso, respeitar o próprio tempo. E também ela estava encorajando a filha a ter autonomia. E sem, tá? Então, a Lorena colocou aqui, mas aí a pessoa fica infeliz. Um filho só é feliz se a mãe for feliz. Exatamente. Eu acho que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas vamos lá. Os nossos filhos são o nosso reflexo, certo? Se a gente não está feliz, porque a gente está sobrecarregada, como que nosso filho vai estar feliz? É diferente um contexto, por exemplo, de uma filha pequena, né? Igual a sua filha é pequena, a minha filha também é pequena. A gente, às vezes, precisa, mas nem sempre a gente precisa. Então, é esse o contexto, tá? Que eu estou trazendo alguns exemplos, mas é importante alinhar que existem situações e situações. Só que até mesmo nós, tá? Eu vou trazer aqui algo real, meu e da Manu, que aconteceu hoje também, tá? Que é o seguinte. Ela chegou da escola e ela falou, quero mamãe. Filha, a mamãe tem um trabalho importante para realizar hoje. Ah, mas o seu trabalho é mais importante que eu e não sei o quê. Não, filha, não é que o meu trabalho é mais importante que você. Ele é tão importante quanto. Eu não estou colocando vocês numa balança. Hoje é um dia importante para a mamãe. Eu não posso dar atenção que você precisa agora. Entende? Então é sobre isso. Ela tem que entender que existem situações que eu não vou poder parar tudo para poder atender uma demanda dela. Entende? Então, é sobre isso. Tá? Não sei se ficou claro, mas podem ir perguntando que eu vou compartilhando que a gente vai responder, tá? Outro exemplo aqui é a Camila. Ela tinha medo de expressar os seus sentimentos, ela vivia pisando em ovos, ela achava que se ela se posicionasse, o marido dela ia, enfim. Ela tem uma ferida muito grande de rejeição, nós trabalhamos muito nisso, mas às vezes ela ficava com medo de dizer pequenas coisas. E o caso dela é bem específico e eu vou compartilhar com vocês, tá? Ela sempre ia para a praia. O marido dela ama praia e ela ia para a praia. Sempre ia para a praia. Sabe o que aconteceu? Um dia ela falou para ele assim: eu não quero ir para a praia. Eu prefiro ir para Monte Verde. Por quê? Porque ela não gosta da areia. Só que ela nunca falou isso pro marido dela.
Só que para não desagradar ele, que gosta da praia, ela sempre falou, vamos para praia. E era um esforço enorme para ela, sempre, percebe? Sempre, tá, gente? Sempre. Porque você vai se esforçar, sim, para manter o equilíbrio dentro do casamento. Mas sempre, entende? Então, a partir desse momento, ele entendeu, ela ganhou um respeito que ela achava que não poderia ter, ela vivia pisando em ovos, mas ela conseguiu um equilíbrio, mostrando a opinião dela, aquilo que era importante para ela, e hoje eles podem ir revezando as viagens, não somente para a praia. Um simples ajuste de comunicação, tá? E por último, aqui de histórias, né, que eu quis compartilhar, a Patrícia, ela se comparava muito com as amigas. Ela tinha medo de ser excluída. Então, quando alguém falava assim, vamos sair para um barzinho hoje à noite, ela aceitava, só para não ser mal educada. Ela falava assim, ah, tá bom, vamos. Aí chegava lá, ficava exausta, ela não gostava no ambiente que ela gosta, mas ela ia, porque ela tinha medo de ser rejeitada. E aí, a partir do momento que ela começou a se resgatar, que ela começou a se reencontrar, né, com a sua essência, ela começou a falar, gente, ó, hoje eu não consigo, a gente pode marcar outro dia, a gente pode marcar um café, a gente pode marcar um almoço. E aí ela aprendeu a se respeitar. E aí, com isso, ela foi se sentindo mais confiante. Ela foi excluída de forma alguma, ela foi respeitada, né? Porque imagina só, você ir num lugar que você não gosta, só para agradar o outro, você acha que você vai ser uma pessoa extremamente agradável? Então, a gente também tem que aprender a o quê? Respeitar os nossos gostos, tá? Então, isso é muito importante. E quando a gente olha para a história dessas mulheres aqui, a gente precisa entender o que elas têm em comum. Todas começaram com uma pequena ação interna, que foi sendo, então, transformada durante a rotina delas, tá? O que mudou aqui em cada caso não foi a situação externa, mas foi a forma como cada uma delas começou a enxergar, começou a confiar nelas mesmas. E é exatamente o que eu quero que vocês sintam, que cada pequeno passo importa. E é justamente isso que a gente vai seguir aqui, mostrando um caminho, um passo a passo, para você poder transformar essa sua autoestima, para você resgatar a sua identidade, a sua segurança emocional, esse poder pessoal, tá? Tem alguém aqui que se identificou com alguma história dessas? Pode ser com todas. Então, essa questão é isso. Seguimos, porque a gente tem que seguir um processo exatamente sobre isso, gente. É um processo, tá? E eu acredito que cada uma de nós, em algum momento da nossa vida, a gente já se identificou com um pouquinho de cada, assim. Porque às vezes a gente começa a trabalhar cedo e a gente é imaturo, né? E aí ao longo dos anos a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Então eu acho que é sobre isso, é identificar e identificar também o que já foi e o que eu posso melhorar a partir de agora, tá? Agora eu vou ensinar uma coisa para vocês, que talvez não dê para fazer agora, obviamente, tá? Você vai entender por quê. A gente vai fazer um exercício que chama exercício do espelho. Quem que é a única pessoa responsável pela autoestima de vocês? Quem que vocês acham que é? É você mesmo. Exatamente. Vocês mesmos. Se alguém pensou alguma coisa contrária a isso, tá errado. O que eu quero que vocês façam, não agora, mas se der hoje após a live, ou frequentemente a partir de hoje, quero que vocês peguem aí um espelho. E você vai olhar para esse espelho. E você vai analisar quem é que você vê. E o que você vê. É meio que falar, espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonita do que eu? Se o seu espelho falar que sim, eu quero que você reflita. Quem é que tirou o seu poder? Que esse poder é só seu. Então, faça esse exercício. Quando você se olha, o que você vê? Quem você vê? E esse olhar com propriedade, é olhar dentro dos seus olhos.
Não é só olhar, é olhar para dentro do seu olho. Sabe aquele olhar penetrante para você mesmo? É só você que pode fazer isso por você. Muitas vezes, no córrego do dia, né, nas demandas diárias, a gente não consegue parar nem para respirar. Então, esse momento de olhar para dentro é muito importante, porque você é única. Outro exercício que eu vou passar para vocês fazerem aqui, tá? Aí vocês vão anotar aí no seu caderno, na sua folha, que eu pedi para vocês trazerem, tá bom? Eu quero que você liste 4 situações da sua vida ou pessoas que passaram pela sua vida que mais afetaram a sua autoestima. Então, muitas pessoas podem citar, por exemplo, um relacionamento amoroso, né? Um chefe, filhos, familiares. É uma luta para a expectativa externa, né? E isso vai minando a sua luz. Você vai virando aquela pessoa largada no sofá, que quer comer, assistir série o tempo inteiro. Não tem nada, não é sobre eventualmente, tá, gente? Mas eu falo, tem pessoas que não conseguem sair desse looping de estar no sofá, colocar um pijama, ficar o dia inteiro de pijama, não querer nem arrumar o cabelo, né? Então, assim, cuidado. Quem é que está minando a sua autoestima, tá? As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Por isso que é importante esse despertar interno, tá? Então, eu quero que vocês listem essas 4 situações. E depois eu quero que vocês pensem quais são as crenças limitantes que você tem acreditado sobre autoestima. Vocês vão colocar aí 5, né, ou mais ou menos, tá? Não tem um número exato, tá? Mas para vocês avaliarem se são crenças suas ou se são crenças que vocês compraram como sendo suas. Então, por exemplo, se você cresceu ouvindo, sei lá, que para ganhar dinheiro é muito duro. Você tem que trabalhar duro. Você tem uma crença muito forte sobre escassez, por exemplo. Por quê? Porque às vezes você foi uma criança que o pai trabalhava demais e ele não te dava atenção. Então, para eu ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar demais e eu não posso ter atenção de alguém especial, percebe? Então, você vai fazendo um movimento ao contrário. Então, quantas crenças que você tem comprado como sendo sua, que não são suas, que não são reais? Por exemplo, outro exemplo aqui de padrão, né? Vamos falar de padrão estético. Hoje em dia, todo mundo agora põe a boca, nada contra, tá, gente? É só um exemplo. Põe boca, põe cílios, põe unha. Então, se eu não estiver nesse padrão, às vezes alguém fala para você assim: nossa, mas por que você não faz a unha? Fica tão bonita de unha feita. Mas às vezes eu não gosto de unha pintada, ou às vezes eu nem posso pintar unha, eu não sei sobre o outro, né? Então, quantas mentiras, quantas crenças você deixa entrar no seu ouvido e você não são suas, né? E você vai comprando como sendo suas e que também não são suas, tá? Aqui a gente fala de crenças limitantes, tá? A Ana colocou assim, tem as que afetam para o bem. Sim, tem as que afetam para o bem. Mas a maioria, se a gente for analisar, são crenças que limitam mesmo o nosso florescer, tá? E aí, depois disso, você vai para a prática do espelho. Você vai de novo pegar seu espelho, depois que você fizer esse exercício. E você vai olhar para você sorrindo, com muito amor, olhar nos seus olhos e dizer: eu te amo, eu te aceito, eu te respeito. E depois, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Por quê? Porque só você vai poder se valorizar da forma como você realmente merece. Tá bom? Tem alguma dúvida sobre esse exercício aqui? Passar o slide. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a construção da autoestima e o externo. Então, como eu falei para vocês, a autoestima é confiança. E a gente tem um processo de construção dessa autoestima. Então, quando a gente recebe um elogio, a partir de agora, vocês vão lembrar de mim, vão falar: eu vou receber esse elogio. Mesmo que eu ainda não acredite nisso, eu vou receber esse elogio. Por quê? Para que você consiga ressignificar tudo aquilo que passou.
tá? Por quê? Porque as pessoas que passam na nossa vida, elas são como personagens que vão ensinando a gente. Ensinam coisas boas e às vezes ensinam coisas ruins. Essas coisas ruins nos ensinam e nos capacitam a ter mais coragem, a ser mais resilientes, talvez. Mas muitas situações ali que a gente vivencia deixam marcas e traumas. Então, é importante que a gente olhe para o passado e ressignifique todos esses traumas e essas dores. Porque lembrar o que passou, lembrar que já passou, lembrar que já foi, e abrir espaço para o novo. Então, a gente tem que tirar essa mochila, lembra que eu falei da mochila no começo? Tirar essa mochila pesada e deixar ela vazia para que as coisas boas entrem, tá? Dentro dessa mochila e dentro de nós. E aí a gente vai para a construção de uma nova imagem, tá? Que o que eu quero que vocês façam aqui? Eu quero que vocês fechem os olhos rapidamente. Eu quero que vocês, sem raciocinar muito, tirando a autocrítica, eu quero que vocês pensem o que você pensa sobre você mesma. E aí, o que você acha que os outros pensam sobre você? Daqui a pouco você vai abrir o olho e eu quero que você faça uma anotação no seu caderno de como que você acredita que é conhecida pelos outros. Talvez uma pessoa empática, talvez uma pessoa carinhosa, uma pessoa amiga, uma boa mãe, uma boa cozinheira. E depois eu quero que você faça uma lista de pelo menos 4 autoimagens que você acredita sobre você mesmo. Bem parecido com a qualidade que a gente fez. Mas aqui eu quero que você traga uma autoimagem mesmo. Eu estou sempre bem arrumada, meu cabelo é bonito. Podem abrir os seus olhos. Eu quero que você tire essa autocrítica. Se alguém quiser compartilhar aqui. Acho que seria legal sobre isso, porque é uma coisa tão falada, mas tão aérea para mim. Às vezes tem mais alguém que aceita na minha frente. Ótima sugestão, vou anotar. Vou pensar assim nessa live para a gente trabalhar, ressignificar. É mais fácil do que parece. Muitas vezes a gente fica muito presa na palavra, né, no conceito. Se a gente for pensar muito no conceito do ressignificar, a gente fica travado mesmo, porque parece uma coisa tão distante, né? Mas quando a gente vai aos pouquinhos, sem se cobrar, a gente consegue ir apagando uma coisa por vez. Eu sou uma pessoa que eu vista sobre eu tenho um ponto de vista sobre a questão da terapia, né? De novo, quem passa comigo já sabe sobre o que eu penso, e tá tudo certo se alguém não concordar com o que eu vou falar aqui, tá? Porque cada um tem direito de entender e aceitar de uma forma. Mas eu falo que terapia não existe alta. Por quê? Porque a gente tem questões a ser tratadas, não, a gente vai buscar muitas coisas que estão na nossa infância, que a gente vem trazendo para a nossa vida adulta, mas tem muitas coisas que acontecem aqui e agora, e que a gente precisa, às vezes, de auxílio para lidar. Então, o ressignificar, aqui que a Lorena colocou, ele vai desde a nossa infância, de quando a gente estava na barriga da nossa mãe, que a gente capta tudo aquilo que não é nosso, né? E a gente vai, de alguma maneira, trazendo isso como uma verdade para a gente, né? E a gente vai crescendo e às vezes a gente nem entende porque a gente segue um padrão, a gente só segue o fluxo, um padrão familiar. Então, quando a gente pensa em ressignificar, a gente vai trabalhar questões que a gente às vezes nem entende porque a gente tem, porque a gente age assim. E
Só que também tem as nossas coisas de hoje. Então, hoje, aconteceu algo que eu preciso cuidar, então a gente vai dar uma pausa em alguma questão que pode e vai olhar para isso hoje. E a gente vai fazer nesse movimento, né? Então, eu falo que a terapia é um processo contínuo. Ela não pode ser simplesmente, eu resolvi tudo. Acho que é impossível alguém que fale assim, eu já resolvi tudo, tá? Mas eu gostei da ideia e eu vou pensar sobre isso. E eu aviso vocês depois. Hora de dormir. Preciso parar agora. Podemos jogar Alex. de novo mais tarde. Opa aí, gente. Pronto. Agora eu quero pôr para vocês uma coisa muito importante, tá? Vou colocar aqui um depoimento de uma paciente, que é uma paciente que já está comigo há um tempo, tá? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Manoel e gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre mim, sobre esse processo de fazer terapia. Eu faço terapia já tem 4 anos, né? Tenho 37 anos, já tô com a Marina, né? Graças a Deus vai fazer 4 anos. E antes de eu procurar a Marina, eu tive um ataque de pânico, graças a Deus eu nunca mais tive, né? Para a honra e glória do Senhor, primeiro eu sou grata a Deus, depois a Marina. E estava muito sobrecarregada, né? Tinha muita insegurança, né, autoestima muito baixa, não queria saber de me cuidar, sabe, de me arrumar. Hoje em dia, melhorou bastante minha autoestima, né, depois que eu comecei a fazer terapia, eu faço exercício físico, né, sendo que antes da terapia eu fazia mais, tipo assim, com aquela má vontade, sabe, sem dedicação, e hoje em dia, no mínimo, eu faço 3 vezes na semana, então, mudou muito o meu estilo de vida, né, depois que eu fiz a terapia, aprendi a ter novos hobbies, né? Escrevi minha biografia, gosto muito de escrever, de dançar, né? Me sinto mais, assim, comunicativa, aprendi a impor limites. Minha vida mudou da água pro vinho. Mais leve também, algo que eu percebi muito, assim, antes da terapia. Eu sou uma mulher muito tímida, sabe? Mas depois que eu comecei a fazer terapia, eu me abri mais, né? Eu me senti mais leve, até pra fazer mais amizades, tô mais comunicativa, né? Tô vendo a vida com os olhos mais leves, sabe? Que eu sou uma mulher, eu me considero assim, até um pouco durona, mas eu tô me tornando mais empática depois que eu comecei a fazer terapia com a Marina. O casamento também melhorou em vários aspectos, porque assim, gente, como tá na Bíblia, a mulher, ela edifica o seu lar. Então, com muitos aconselhamentos com a Marina, né, ela me fez enxergar muitas coisas que eu, sem a terapia, não estava conseguindo enxergar. Então, com a minha mudança, a mulher tem esse poder, né? Ela mudando, ela transforma o marido dela, né? Graças a Deus, nunca tive um marido ruim, né? Graças a Deus, meu marido é um homem muito bom. Mas com a minha mudança, muita coisa tem melhorado, assim, positivamente no meu casamento, né? Eu sou casada já tem 7 anos. E eu amo fazer terapia com a Marina, né? Quero que ela fique comigo para sempre. E sou muito grata a Deus, né? Pela vida dela, né? Te amo, Marina. Obrigada por tudo. E, gente, mulheres, façam terapia, porque a mudança que essa terapia, a terapia em si, fez na minha vida, pode fazer também na vida de vocês. E eu super recomendo vocês conhecerem a Marina, conversar com ela, e vocês vão ver, gente. Só de ouvir a voz dela, já me dá uma leveza, assim, sabe? Quando ela manda os áudios, gente, eu me derreto, porque só de ouvir a voz dela me acalma. E é o conselho que eu dou para vocês, meninas, mulheres. E agora eu também quero chamar uma outra pessoa, uma paciente minha, para compartilhar aqui, que ela está aqui na live. Eu vou aproveitar a presença dela para chamar a Alessandra para falar aqui um pouquinho. Olá, Marina. Olá, mulheres. Tudo bem com vocês? Então, Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Manoel. Oi, desculpa. Então, eu comecei com a Marina já faz um ano. Eu tenho 2 filhos, tá? Uma menina de 19 anos, um menino de 15. E minha casa é cheia de amor, como todos os lares que deram certo aí, né? Que você criou para você como, né, como objetivo de vida. Só que tem vários desafios, né? Muitos desafios. Então, assim, eu não sabia me posicionar, era muito difícil para mim dizer não. Quando eu ia dizer um não, eu era mais agressiva, eu queria que meu ponto de vista fosse o que fosse o certo, né? Que todos acatassem. Hoje eu tento me expressar de uma maneira mais amorosa. Quando eu falo não, é não. Eu não fico me culpando por isso.
Eu não tinha receio de perder o amor das pessoas como não, mas eu não sabia me posicionar. Então, a Marina me ajudou a refletir, a me aceitar, a entender minhas emoções, os meus limites. E eu passei também a respeitar o limite deles. Não é sempre que a gente acerta, né, Marina? Mas, assim, eu tento me policiar para me respeitar e respeitar eles também. Eu sou muito ansiosa, então ela tem trabalhado essa parte de ansiedade comigo. Tinha um ponto muito difícil que pegava muito para mim, que era dirigir. E aí eu comecei a entender através da terapia que, na verdade, eu não tinha medo de dirigir. Eu seguia um padrão familiar, né? Minhas irmãs não dirigiam, minha mãe não dirigia, meu pai não dirigia, só os meus irmãos. Então, provavelmente, eu me sentia... Para eu me sentir pertencente, eu acho que eu segui esse padrão. E hoje eu vejo que eu comecei a dirigir depois que a gente começou a trabalhar isso, mas assim, não é que a terapia me ajudou a dirigir, né? Ela me ajudou a aceitar aquilo como pertencendo a mim, né? Eu precisava e eu queria ser mais independente. E isso eu comecei a achar que eu merecia realmente aquilo, né? E a Marina me ouve de verdade, sem julgamento, ela me coloca mais centrada, mais... eu comecei a observar também as minhas falhas e não me julgar tanto quanto antes, né? Eu comecei acho que, crescer. Então, juntas, a gente está construindo uma nova mulher, assim, está sendo muito bacana, super indico. E, realmente, a terapia não tem alta, porque cada dia vão surgindo novos desafios, é impossível você ter alta. A sua vida é dinâmica, né? Então, os filhos vão crescendo, vão surgindo outros desafios para eles e para a gente. Então, a gente procura ser mais amoroso agora e entender melhor, né? Cada fase de vida. Então, muito obrigada, Marina. Espero que você continue comigo também, por muito tempo. Muito obrigada, viu? Do seu depoimento aqui, que é muito importante. Eu sou muito grata por cada pessoa que passa comigo mesmo. Eu acho que Deus vem trazendo as pessoas certas, né? Para a gente poder ressignificar algumas questões que precisam ser olhadas com carinho, né? A Lorena perguntou aqui, depois eu te respondo, tá? Mas eu faço online, sim, na verdade eu só atendo online, então a gente consegue fazer, eu sou muito grata, sim. Depois eu te mando tudo certinho, viu? E aí, gente, agora eu quero compartilhar algo com vocês, tá? Mas antes de eu começar aqui a falar da jornada do recomeço, eu vou ter 2 presentes muito especiais para você. Então, para quem está aqui na live, fica até o final para poder receber esses 2 presentes, tá bom? E vocês viram que eu falo bastante, né? Estava programado 1 hora, mas já passei um pouquinho, então calma aí, tá? Vamos lá. Agora que a gente, então, pegou todas as questões ali de autoestima, que a gente conseguiu, né, pincelar um pouquinho de cada questão, né? Não dá para a gente ir tão profundamente, então eu tentei ser o mais profundo possível através desse workshop aqui. Eu quero te contar de onde nasceu esse caminho que eu criei para continuar acompanhando essa jornada. Tudo que eu compartilhei aqui veio de um processo real que eu mesma vivi, tá? Eu passei por alguns momentos grandes de frustração, de ter me perdido de mim mesma, com o meu divórcio, que aconteceu há quase 4 anos. Tudo isso me fez olhar para dentro, me fez perceber que eu tinha perdido quem eu realmente era. Era uma pessoa que eu vivia pisando em ovos, a minha autoestima estava extremamente baixa, eu estava sempre muito cansada, insegura, eu não sabia mais quem eu era. Eu falo que a gente tem várias identidades, né? Então, eu não sabia quem era a Marina mãe, a Marina esposa, a Marina dona de casa, a Marina profissional. Eu fui misturando tudo e nada dava certo. E aí foi nesse ponto que eu entendi que eu não podia mais continuar vivendo pela metade. E aí, gente, eu acredito que muitas mulheres se sentem assim. E eu acredito, não só porque a gente está aqui agora,
porque as pessoas que vêm até mim, elas trazem muito dessas dores que eu também já tive, tá? Então, como eu coloquei aqui, vivem tentando agradar, não se esquecendo de vocês mesmas, carregam medos, inseguranças, não se sentem autossuficientes, por quê? Porque eu preciso do outro para me sentir completa, sabe? E aí você tem um medo de ser rejeitado, um medo de ser abandonado, um medo de ficar sozinha, e aí para você não sofrer um abandono, uma rejeição, não vou me posicionar, eu vou me calar. E eu tenho certeza que essas dores não são só minhas, né? São dores de muitas de nós, como eu já citei. E aí o meu ponto de virada foi entender que não bastava sobreviver a todas essas frustrações. Porque um dia eu estava aqui, no outro dia eu estava aqui. Aí, de repente, eu me reerguia. E aí, de repente, eu não estava tão bem mais, né? E nós, mulheres, a gente tem todas essas questões emocionais, a gente tem também todas as nossas questões hormonais, que influenciam diretamente. E aí, o que acontecia? Tudo que, quando eu estava, né, na fase ali hormonal, na fase cíclica, eu ficava um pouco pior do que eu já estava, sabe? Porque a gente não se reconhece, a gente começa a se perder realmente de quem nós somos e achar que tudo que o outro está falando é uma verdade absoluta sobre nós. Então, com essa virada de chave, eu percebi que eu precisava me reencontrar, me resgatar, me reconectar comigo mesmo, recomeçar, mas de uma forma diferente, né? E como terapeuta, eu fui, então, entendendo que outras mulheres que me procuravam e traziam essas mesmas feridas precisavam da mesma ajuda, entre aspas, que eu tive, né? Seguir, talvez, o mesmo caminho que eu segui. Então, eu desenvolvi um método que pudesse transformar não só a minha vida, mas a vida de tantas outras mulheres. E aí nasceu o método Virtuo, que agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o método Virtuo, tá? O método Virtuo é um caminho de verdade, um caminho de identidade, um caminho de resgate, um caminho de transformação, um caminho de unção. Ele reúne tudo aquilo que eu vivi, que eu aprendi, que eu pratiquei, para que você tenha mais clareza, mais força, mais capacidade, mais segurança de recomeçar. E não é teoria, é prática, tá? É prática para que você consiga escrever de fato uma nova história, um papel em branco para escrever uma nova história. A gente não consegue apagar o que a gente viveu. E aí, puxando de novo o gancho da Lorena, a gente precisa ressignificar o que a gente viveu. E aí, hoje, você tem a oportunidade de fazer parte da primeira turma do Método Virtuo. Então, se você se identificou com essas dores, se você se identificou com tudo isso que a gente conversou um pouquinho aqui, se você já tentou fazer do seu jeito, fazer sozinha, e você percebe que você, igual a Jaque colocou, eu começo e volto, o Virtuo é um caminho para você resgatar a sua identidade, a sua segurança, o seu poder pessoal, sair da dependência emocional. Porque se eu conseguir, você também consegue. E agora a gente vai falar de uma oportunidade exclusiva para quem está participando aqui da live e que está no grupo, tá? Você vai ver que aqui no Método Virtuo a gente tem vários módulos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Como que é por dentro dele. Então, aqui você vai receber todos os módulos com aulas práticas, tem meditações, tem encontro ao vivo, tem exercícios sistêmicos, tá? E aí, todos bônus, que tem alguns que não estão listados aqui, tá? Mas tem vários bônus mesmo. Só para vocês terem uma ideia, roda do transbordo é uma roda, uma ferramenta, né, que a gente faz para poder identificar quais as áreas da sua vida que precisam de equilíbrio, que precisam ser olhadas com mais carinho, precisam ter foco mais, tá? E aí a gente tem também, por exemplo, o guia do projeto de vida, que é para você conseguir organizar, planejar os objetivos seus de vida de curto, médio e longo prazo também. E os encontros ao vivo que eu falei aqui, são 4 encontros ao vivo em grupo, para que a gente possa tirar dúvidas, acompanhar o processo de cada uma, trocar experiências, tá? Então, isso é muito importante.
Eu vou compartilhar aqui com você a tela do método, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver. Só vou achar aqui, gente, aqui. Está entrando aqui. São aulas gravadas, tá? E aí, além das aulas gravadas, a gente tem as aulas, os encontros ao vivo, tá? Vocês estão vendo a compartilhar? Não, vocês estão vendo a mesma apresentação. Agora sim. Então, essa é a cara do método Virtuo, tá? Ela é dividida em 5 módulos, que é o módulo da verdade, onde você se encontra com a sua verdade. O módulo de identidade, onde você consegue identificar quem você é de verdade. O resgate é resgatar, ressignificar, se reerguer. Transformação é transformar realmente a sua vida. E unção é a espiritualidade, não é sobre religião, tá, gente? Mas é sobre a fé que você tem em algo, tá? Então, dentro de cada módulo, a gente tem as aulas bem estruturadas, onde a gente tem as aulas gravadas, as meditações e os exercícios de acordo com cada aula que é colocada ali, tá? O virtuo, ele vem de mulher virtuosa. A mulher virtuosa é aquela mulher símbolo de sabedoria, de força, de leveza, é aquela que inspira outras mulheres a viverem com propósito, tá? Então, essa é a carinha do método, tá? E agora, gente, eu quero somente mesmo agradecer vocês. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui, pela presença, pela disponibilidade, pela escolha, de fato, de vocês olharem para si. Não é um movimento fácil mesmo. Às vezes a gente se auto-sabota, às vezes a gente prioriza outras coisas que não é a gente mesma. A gente dá desculpa, a gente fala do horário, mas quando a gente decide algo por nós mesmas, não tem ninguém no mundo que possa fazer com que a gente desista disso. Então, fortaleçam isso dentro de vocês, tá? Vocês são a protagonista da própria história. E eu fico muito feliz, eu estou muito entusiasmada de poder acompanhar a evolução de vocês. Contem comigo, eu estarei sempre disponível, tá? Muito feliz mesmo de ter feito essa live com vocês. Eu falo que as pessoas que Deus coloca no nosso caminho é para florir, né? Para florescer, para renascer. Então, eu sou muito grata mesmo. E estamos juntas no seu processo. Contem comigo, tá bom? E, ó, não esquece de comentar lá, tá? A palavra recomeço, vou colocar agora. Para quem não sabe, eu vou colocar aqui meu arroba, só por precaução, né? Do Instagram, tá? Tá? Então, é só entrarem lá, comentar que já vão receber os presentes. Muito obrigada, gente. Foi um prazer ter vocês aqui comigo. Um grande beijo. Beijo, Má. Beijo. Obrigada. Beijo, obrigada, maravilhoso. Foi muito boa, parabéns.